Bezerra Hashem Daf Kuf Yud, Tratado de Psachim. Estamos Daf Kuf Yud na primeira linha. Lo Yaset Tzrachav Trei. Vamos ao assunto do Daf anterior. Vamos ver esse Daf extenso, o assunto de Zugot. Zugot significam pares. Pelo judaísmo, os números pares não são tão positivos quanto os números ímpares. O número par, ele simboliza distância. Como dizer, o número 2 simboliza distância entre dois pontos. O terceiro número, ele é um intermediário que une entre esses dois pontos. Porém, o número 2 e o número 4, eles simbolizam espaço, distância. O que pode ser perigoso para a pessoa. Se a pessoa consome algo material, come, bebe, vamos ver outros assuntos na continuação, e ele consome isso em doses pares, a pessoa pode entrar em perigo de vida até. Porque ele pode estar simbolizando que existe uma distância entre o povo de Israel e Hashem. Todo judeu tem uma proteção direta de Hashem. Se a pessoa consome em doses pares, está simbolizando que existe uma distância entre a pessoa e Hashem. Se existe realmente uma distância, a pessoa não está protegida por Hashem e abre um espaço, uma oportunidade para os mazikim, os espíritos ofensivos, atacarem essa pessoa lá além. Os mazikim são espíritos que fazem mal para as pessoas. Nessa situação, a pessoa deu essa oportunidade e pode estar em perigo de vida. Vamos ver em qual situação isso se aplica com relação a quais alimentos, o que a pessoa pode fazer para se salvar disso. Outro assunto é a pessoa que consome zugot, pares. A pessoa entra em perigo também de ser afetada por algum feitiço. Também, se a pessoa demonstra que existe uma distância entre o povo de Israel e Hashem, lo aleno, então abre um espaço que a pessoa está em defesa contra forças desse mundo, como os feitiços, bruxarias. Falamos no daf anterior que lo yaset tzrachav trei. A pessoa deve fazer 2 vezes a relação matrimonial, mitzvah do casamento. Tudo isso é só se a pessoa fez isso com intenção material. Não queria fazer por um motivo espiritual, próprio de sua esposa, ou ter filhos. Ele queria fazer a mitzvah do casamento por um motivo material, seu próprio proveito, por exemplo, que é permitido. Por isso ele fez 2 vezes, está fazendo o zugot, está tendo um proveito material em doses pares. Fala a Breda anteriormente, isso é proibido. Porém, pergunta agora, não pode ser. Lo yaset tzrachav trei. A pessoa não pode fazer 2 vezes a mitzvah do casamento. Amai nimlach. Quando a pessoa fez a mitzvah do casamento e terminou, ele perdeu o seu desejo. Isso que ele mudou de ideia depois e quer fazer outra vez com o apoio de sua esposa, com certeza. Está começando uma nova série. Ou seja, não está fazendo 2 vezes a mitzvah do casamento, fez uma vez, pensou em parar e mudou de ideia. Não está fazendo 2 vezes, porque isso seria zugot. Mas realmente isso não é zugot. Amar bayach que ama. Isso a Breda pensou em falar. Lo yochal trei, veishte trei. A Breda fala, a pessoa não deve se alimentar em doses pares, nem comer nem beber. Velo yaset tzrachav afilu pa'amachat. E se a pessoa sim transgrediu isso, voluntariamente ou involuntariamente, estando ciente do perigo ou não, a pessoa consome em doses pares, ele não deve fazer a mitzvah do casamento a curto prazo. Deve esperar um longo tempo, por exemplo, um dia, e fazer a mitzvah do casamento no dia seguinte. Por quê? Dima chalish, talvez a pessoa vai se enfraquecer depois da mitzvah do casamento, o mitra, e pode entrar em perigo de vida. Se a pessoa se enfraquece, a sua saúde entra em risco. Se a pessoa consumir os zugot pares, os mazikim podem afetar essa pessoa. O mitra, a pessoa perde sua proteção de Hashem e pode entrar em perigo de vida. Portanto, a pessoa não deve fazer a mitzvah do casamento a curto prazo. Porém, fazer a mitzvah do casamento normalmente, sem consumir zugot, antes é permitido 2 vezes também. Fala a Breda, a pessoa bebe 2 copos de vinho ou de outra bebida. A pessoa está responsável pela sua vida. Se ele foi danificado, prejudicado, ele foi o responsável por causa do zugot. A maravilha fala a vida em matai. Quando isso se aplica? Não é sempre.
Bisman Shelura Pnei Ashuk. Isso é só se a pessoa não foi até a feira ou até um recinto público entre um copo e outro. Avalra Pnei Ashuk. Porém, se a pessoa foi até a feira, foi até a rua e depois consumiu o segundo copo, interrompeu a Reshut Be'edo, ele pode. Amaravashi falavashi Chazina Lili Rav Hanania Bar Bibi. Falavashi, eu vi Rav Hanania Bar Bibi, filho de Bibi, da Kol Kassava na Fig Vechaz a Peixu, que a cada copo que ele consumia, ele ia até a feira ou até a rua e voltava, para não ter o risco de consumir zugot. Velo Amran Ela. Isso só se aplica Latzet Laderech, se a pessoa quer viajar depois de consumir zugot. Aí é perigoso, quando a pessoa vai para uma viagem, ele tem que tomar precauções materiais e espirituais. Quando a pessoa viaja, isso é uma situação de perigo. Também espiritual de mazikim, também material, ladrões, lo aleno, animais, feras. A pessoa deve se cuidar mais antes de viajar, não deve consumir zugot. Aval bebeto, lo. Por isso a pessoa que ficar em sua casa, não vai sair viajar, não vai sair para nenhum lugar, ele pode consumir zugot, 12 pares. Amar a bezerra, falou a bezerra, velishon, que ela tzeda derechtam. E se a pessoa vai dormir logo em seguida, é como se estivesse indo viajar. Quando a pessoa dorme, a pessoa está vulnerável também aos mazikim. A pessoa dormindo não está fazendo mitzvot. Portanto, ele está mais indefeso contra os mazikim. Deve tomar mais cuidado, não deve consumir zugot antes de dormir. Amar a papa, velatzet la betakise, que elatzet la derechtam. Se a pessoa vai ao sanitário depois de consumir zugot, isso é perigoso. A pessoa deve tomar cuidado, não consumir zugot e ir para um sanitário. Os sanitários da época da Gemara eram longe da cidade. Era um local que a pessoa também estava indefesa, estava mais vulnerável aos mazikim, não pode estudar Torá no sanitário também. Tem que tomar mais cuidado, é como se ele estivesse indo viajar e não pode consumir zugot. O bebê tolon pergunta se a pessoa está em sua casa, não vai viajar, não vai dormir, ele não tem que tomar cuidado com os zugot, os pares. Harava manekshuri. Rava tinha um costume, a cada copo de vinho que ele consumia, ele olhava para uma viga da sua casa, para saber quantos copos ele bebeu já, para não consumir zugot, mesmo queria ficar em casa, não ia viajar. E quando Abai bebia um copo de vinho, sua mãe, ou seja, sua madrasta, segurava 2 copos na frente dele para lembrar ele que se ele consumir mais um, tem que consumir mais um terceiro. Betreade, um em cada mão para ele prestar atenção, mesmo queria ficar em casa. Verav Nachman bar Yitzchak, que a Vashat Trekassi, quando Rav Nachman bar Yitzchak consumia 2 copos de vinho, o seu ajudante, o seu garçom, estava segurando em sua frente um copo de vinho para lembrar ele que tem que beber um terceiro. Se ele bebia um copo de vinho, o seu ajudante, o seu chamar, segurava 2 copos de vinho na frente de Rav Nachman bar Yitzchak, mesmo que ele não ia viajar. Uma contradição, anteriormente a Gemara fala que se a pessoa vai ficar em casa, não tem que tomar cuidado com os zugot. Responde a Adam Hashuv Shane. É diferente esses Amoraim, os sábios da Gemara, são pessoas muito importantes, uma pessoa muito grande, muito tzadik. Ele tem que tomar mais cuidado com os zugot ainda. Mesmo que um tzadik é uma pessoa com mais mitzvot, mais Torá do que outros, porém os mazikim justamente têm interesse de afetar um tzadik lo alim. Portanto, um tzadik tem que tomar muito cuidado com os zugot. Mesmo que tenha a proteção de Hashem normalmente maior do que outras pessoas, se ele consome zugot, ele está simbolizando que existe uma diferença e distância entre o povo de Israel e Hashem, está vulnerável. Mesmo que ele vai ficar em casa, tem que tomar cuidado. Outras pessoas comuns, eles não precisam tomar cuidado com os zugot, eles vão ficar em casa conforme esse estágio da Gemara. Fala na Amar, Ula fala Ula, Asara kosot em baem mishum zugot. Fala Ula, se a pessoa bebe 10 copos de vinho, ou de cerveja, outra bebida, ele não tem o receio de zugot. Mesmo que ele bebeu um número par, porém 10 é uma dezena, é um grupo completo. Sendo assim, não bebeu algo em pares, bebeu uma dezena, não tem esse perigo. Fala Ula letame, como Ula sabia disso, está baseado num outro ensinamento de Ula próprio. De Amar Ula que fala Ula, Ve'am Ela B'matrin, tem quem fala que está citado numa braita, Asara kosot tiknu chachamim bebet havel. Os Ramim decretaram
servir um enlutado 10 copos de vinho em cada refeição. Agora falei Moed Katan, que é um dos motivos que Hashem criou o vinho foi para consolar os enlutados. Os Ramim decretaram dar 10 copos de vinho para um enlutado, 3 antes da refeição para abrir o seu apetite. Ele está desanimado. 3 no meio da refeição para ajudá-lo a se alimentar. E 4 depois da refeição. 1 referente a cada brachá do Birkat Hamazon. Temos 4 brachot no Birkat Hamazon. E se você fosse falar que existe o perigo de zugot, de pares, se a pessoa consome 10 copos, como pode ser que os Ramim decretaram algo perigoso para a pessoa, para o enlutado, dando para ele 10 copos de vinho? Você está entendendo o perigo do zugot? Então fala, com certeza não existe o perigo de zugot se a pessoa consome 10 unidades, porque 10 é uma dezena, é um grupo. Fala, porém se a pessoa consome 8 unidades, tem sim o receio de zugot. E vamos ver que isso não é tão simples assim. Rav Chisda verava Baravuna, 2 sábios da Metavai falaram juntos, Shalom letová mitztaref, lerá lo mitztaref. A palavra Shalom se junta a coisas boas e não a coisas ruins. Explicando melhor. Quando a pessoa consome 8 unidades, fala Rav Chisda e Rav Baravuna, o número 7 termina um primeiro grupo. O 8º é uma outra sequência. Porque Shalom letová mitztaref, lerá lo mitztaref. Shalom é uma palavra positiva, a palavra de paz. A 7ª palavra do Pasuk, do Birkat Kohanim, Issa Hashem panav elecha v'yasem lecha shalom. O Pasuk fala, abençoando o povo de Israel, que vai colocar paz no povo de Israel. A 7ª palavra é a palavra shalom, a palavra paz. Fala, uma vez que a 7ª palavra desse Pasuk é a palavra paz, sempre o número 7 é algo positivo. Portanto, o número 7 finaliza um primeiro grupo, ele é somado aos 6 primeiros, para que a pessoa não consuma 6 unidades e entre no período de zugot, consumiu 7, porém o número 7 não se junta ao 8º para ser considerado que a pessoa consumiu 8 unidades, porque o número 7 é algo positivo. É paralelo à palavra shalom, a palavra paz. Então a pessoa não tem que ter receio se a pessoa consome 8 unidades. Aval shita yesh behem mishum zugot. Por isso, se a pessoa consome 6 unidades, fala Rav Chisda Rav Baravuna, a pessoa tem que ter o receio de zugot. Isso também não é tão simples. Rabba Verav Yosef, Demeter, os 2 sábios falaram juntos, Vihuneka letová mitztaref lerá lo mitztaref. A 5ª palavra do Pasuk é Hashem panav elecha vihuneka. Vihuneka, Hashem vai te dar graça, vai te dar chen. É algo positivo, portanto só se junta aos 4 primeiros. Parece que a pessoa consumiu 5 unidades, mas não se junta ao 6º para ser considerado que a pessoa consumiu zugot, porque zugot não é algo positivo, e a palavra vihuneka, que é a 5ª palavra de Birkat Kohanim, é algo positivo. Portanto, o número 5 é sempre positivo. Aval arba'ah yesh behem mishum zugot. Porém, se a pessoa consome 4 unidades, fala Rabba e Rav Yosef, tem que ter o receio de zugot. Abba e Rabba da Metavai, Abai e Rabba discutiram, falaram o mesmo ensinamento juntos, veishmerecha, letová mitztaref lerá lo mitztaref. Fala Abai e Rabba, o número 3 também é positivo. A 3ª palavra do Pasuk de Birkat Kohanim, Yivarechecha Hashem veishmerecha, veishmerecha, Hashem vai te cuidar, vai te proteger. A 3ª palavra, você vê aqui que o número 3 é algo sempre positivo, letová mitztaref, ele se junta ao número 2, ou seja, para tirar a pessoa do zugot, se a pessoa consumiu 2 unidades, se a pessoa consumiu um terceiro, esse número 3 ajuda a pessoa, porém não se junta ao número 4, para ser que a pessoa consumiu 4 unidades e está em período de zugot, porque o número 3 é positivo. Portanto, a pessoa consome 4 unidades, está consumindo 3 mais 1, o que é permitido falar Abai e Rabba. Vemos que é uma discussão entre os Hamim nessas alachot. E Rabba falou isso se baseando na sua própria opinião em outro lugar. Uma vez Rabba falou para os Hamim irem embora de sua casa depois que serviu para os Hamim 4 copos de vinho. Que Rabba não tinha o receio que existe o perigo de zugot se a pessoa consumir 4 unidades. Falando,
Mesmo que Rava bar Livai foi prejudicado no caminho de volta. Lo hashla lemilta. Rava não conectou isso com o fato de eles consumirem 4 unidades. Por quê? Damar, Rava falou, o motivo que Rava bar Livai foi prejudicado, Mishum de Utvan bepirkava. O motivo é porque ele perguntou para mim, no meio do meu discurso, e me envergonhou falar Rava. Portanto, por esse motivo Rava foi prejudicado, Rava não pelo fato de eles consumirem 4 unidades, 4 copos de vinho. Continua, Amar Rav Yosef, falou Rav Yosef, Amar li Yosef Shida, Yosef, o espírito, o Shet, falou para mim, fala Rav Yosef, Ashmadai Malka de Shidai, Memuneu Akulu Zugi. Um espírito chamado Ashmadai é rei dos espíritos, dos Shedim. Memuneu Akulu Zugi, ele é o responsável a punir as pessoas que consomem Zugot, consomem pares. O Malka Loi Kremazik falou Rav Yosef, que ele escutou desse Yosef, o espírito, que o rei não é um mazik. Um rei normalmente é uma pessoa respeitosa que não prejudica pessoas por motivos pequenos. Portanto, conforme essa primeira versão da Gemara, Yosef Shida falou para Rav Yosef que não tem que ter receio de Zugot. Mesmo que algumas pessoas são prejudicadas por causa de Zugot, isso não é comum, porque o rei dos espíritos é responsável pelo Zugot e não prejudica por qualquer motivo. E cadê Amri lá, Lehaikissa? Tem uma outra versão do que aconteceu lá. Aderaba, ao contrário, Malkarathanau. Foi essa outra versão, esse nome desse espírito é um espírito furioso. Maide Bayavit faz o que quer, Shamelech Poretz Gader, Lassot Loderech, que um rei abre seu próprio espaço, seu próprio caminho, dita suas próprias leis, Ve'emochim Be'adoi, ninguém tem como impedir o rei, e conforme essa segunda versão temos que ter muito receio de Zugot. Continua, Amar Rav Papa falou Rav Papa, Amar li Yosef Shida, falou Rav Papa que Yosef, o Shet, falou para ele, Betrei Katlinan, se a pessoa consome 2 unidades, no caso 2 copos de vinho, como estamos citando na Gemara, Katlina, os espíritos têm a permissão de matar essa pessoa. Be'arba'alo Katlina, se a pessoa consome 4 unidades é mais leve, ele não é morto. Be'arba'a Maskina, porém se a pessoa consome 4 unidades, ele é sim prejudicado, não é morto, mas ele é prejudicado. Como vimos que se a pessoa consome 4 unidades, existem opiniões que a pessoa não tem que ter o receio de Zugot. Portanto, a pessoa está mais protegida. Existem opiniões que sustentam que ele não fez nada de errado. Betrei, se a pessoa consome 2 unidades, com certeza existe um problema de Zugot. Ben Beshogeg, Ben Bemezid. Ele é morto mesmo que ele estava ciente do perigo, ele foi Mezid, ou não estava ciente do perigo, ele foi Shogeg, involuntário. Be'arba, porém se a pessoa consumiu 4 unidades de Mezid in Beshogeg lo, a pessoa só é prejudicada se ele foi ciente, ele estava Mezid desse perigo, e mesmo assim ele consumiu 4 unidades, aí ele é prejudicado. Beshogeg lo, porém se a pessoa não estava ciente desse perigo, os espíritos não têm a permissão de prejudicá-lo. Por que acontece se a pessoa sim consumiu o Zugot? O que ele faz? Vei ishtale, vei ikri, venafa. Quando essa pessoa esqueceu, consumiu o Zugot e foi para o caminho, Maitakante, o que a pessoa pode fazer? Linkot zikva, diad de emina, beiad de smale. A pessoa pega o dedão direito com a mão esquerda. Ou seja, coloca o dedão direito dentro da mão esquerda. Vezakva de smale, beiad de yamina. E pega o polegar esquerdo e coloca dentro da mão direita. É um sinal de união, por isso que a pessoa demonstrou com o Zugot que existe uma distância entre o povo de Israel e Hashem. A pessoa está consertando isso, unindo suas 2 mãos. Veneimar, a pessoa tem que falar algo. Atun ve'ana hatlata. Vocês e eu, ou seja, a pessoa fala para os espíritos, vocês, comigo somos 3. A pessoa menciona o número ímpar, protegendo-se. Veishmi ali de amar atun ve'ana harba. Por isso a pessoa escuta alguma voz que fala para ele, vocês e eu somos 4. Ou seja, os espíritos estão mencionando o número 4, colocando numa situação de perigo. Neimale, a pessoa fala para eles, Atun ve'ana, vocês e eu, ha-hamisha. Vocês e eu somos 5. Veishmi ali de amar atun ve'ana hashita. E se ele escuta aqui, os espíritos falam, vocês e eu somos 6.
Neimalei atun ve'ana hashiv'a. Fala para eles que nós todos juntos somos 7, mencionando um número ímpar. Hava uvda, aconteceu uma vez, ad me'avechat, que a pessoa chegou até o número 101, o pakashida. E esse espírito se desfez. De tanta frustração, esse espírito se desfez. O motivo disso também é porque a pessoa menciona o número 101, que é um número muito especial, 100 demonstra toda a criação. É um número completo. É Hashem acima de toda a criação. Toda frustração, esse espírito se desfez. Amar a mesma fala Meimar, Amra li rishtini denashim kashfaniot. Falou para a Meimar Rishtini, é o nome da bruxa-chefe de várias feiticeiras que ensinava para elas feitiços. E por certo motivo, essa feiticeira contou para a Meimar um segredo. Aiman de paga beu benashim kashfaniot. A pessoa que esbarrou em mulheres feiticeiras, bruxas, está em perigo, elas podem enfeitiçar ele. Neymar tem que falar algo muito duro contra essas bruxas. Você tem que falar fezes ferventes, bedikula bezaia em cestas rompidas, que seja dentro da boca dessas bruxas feiticeiras. Os seus cabelos que vocês usam para fazer feitiços caiam, vocês virem calvas. Para esses farelos de pão que vocês usam para fazer feitiços devem voar com o vento. Viramos a página. As espécies que vocês usam para fazer feitiços devem ser espalhadas. Para que o vento ele leve esse novo perfume que vocês fizeram para fazer feitiços, mulheres feiticeiras. A pessoa tem que falar mais para essas mulheres. Enquanto eu cuidava de mim e Hashem me protegia, que vocês tinham pena de mim, eu nunca tinha vindo até aqui. Porém agora eu sim vim até aqui. Significa que eu deixei de me cuidar, e vocês deixaram de ter pena de mim. Isso você tem que falar para essas mulheres se protegendo dos feitiços. Continua a Bemarava Lokab de Azugi. Na terra de Israel, eles não tinham o costume de ter receio com relação a Zugot. Ravdim Minardá, Ravdim de Nardá, da Babilônia, Kapit Afilu Arushma de Ravita. Ele tinha muito cuidado com os Zugot. Ele não marcava barris impares, marcava barris em números ímpares. Com medo de Zugot, Havaúvda aconteceu uma vez que ele marcou em pares o Paka Ravita e o barril dele rachou. Ele teve um prejuízo. Na Clara de Bilta, a regra final com relação a esse assunto, vimos que na terra de Israel eles não tinham receio. Ravdim tinha muito receio e foi prejudicado mesmo assim. A pessoa que tem muito medo de Zugot, os Mazikim, eles têm muita restrição com essa pessoa, são muito rígidos com ele. Se ele faz algo errado, já atingem ele. A pessoa que não liga muito para o Zugot, os Mazikim também não levam isso a sério, não ficam ofendidos e não prejudicam essa pessoa. O Miu, porém, porém a pessoa tem que ter um pouco de receio com relação a isso. Por isso que a traz esse assunto. Senão a Gemara só falaria que não é necessário ter receio de Zugot e a pessoa está protegida. Não, a Gemara fala que sim, existe um receio, porém um receio que a pessoa tem que fazer deixar no mínimo. Continua a Gemara. Kiat Ravdimi Amar. Quando Ravdimi veio da terra de Israel, ele falou: Shte betzim, beshte guzim, shte kishuim, vedavar acher, alachá Moshe Sinai. Fala Ravdimi, se a pessoa consome 2 ovos, 2 nozes, 2 abobrinhas, vedavar acher e outro alimento que não sabemos o que é. Alachá Moshe Sinai. Moshe Rabbeinu ensinou ao povo de Israel que a pessoa está em perigo do Zugot. O mistapka leu de Rabanan, ma'inil davar acher. E os Ramim não sabem o que é esse quarto alimento davar acher. Vegazur Rabanan bekulu zugi mishum davar acher. E os Ramim decretaram que a pessoa tem que se cuidar, não consumir zugot de qualquer alimento. Na dúvida, qual era esse davar acher, esse quarto alimento que não sabemos o que é.
Isso que falamos anteriormente, que existem opiniões que falam que não existe zugot número 10, número 8, 6, 4, somente o número 2, como vimos. Lo amran ela. Isso só se aplica a lenhar mazikin. Só com relação a pessoa estar vulnerável aos espíritos ofensivos. Aval lenhar kshafim, porque com relação a feitiços, afilo tuvaname haishina. Temos muito receio. Independente do número par, mesmo que é um número muito alto, temos o receio. Vamos ter um exemplo para isso. Como essa pessoa que divorciou sua esposa, e sua esposa casou com um vendedor de vinho. Todos os dias, o primeiro marido ia na casa do segundo marido beber vinho. Essa ex-esposa não gostou e fazia feitiços contra o primeiro marido. E esses feitiços não afetavam o primeiro marido. Porque toma muito cuidado de não consumir números pares de copos de vinho. Um dia ele bebeu muito. E já não sabia mais quantos copos ele bebeu. Até o copo 16º, ele estava lúcido e estava sabendo a conta. E tomou cuidado em não consumir números pares. Depois do 16º copo, ele não estava mais lúcido. E não tinha mais cuidado sobre si próprio. Ele continuou bebendo. Ele saiu dessa casa bebendo número par. Quando ele estava andando, quando ele estava andando, ele encontrou um árabe comerciante. Amarle falou: esse árabe, Gavraktila Hudeazilaha. Tem uma pessoa morta andando por aqui. Esse árabe, por certo motivo, reconheceu que essa pessoa estava atingida pelo feitiço e falou que é uma pessoa morta já. Azir Havkeredikla estava tão preocupado e foi abraçar uma palmeira. Tzavardikla. Essa palmeira se secou por causa desse feitiço. O Paka, e logo essa pessoa faleceu. Que se vê que a pessoa tem que ter muito cuidado com os zugot, você tem um receio que alguém fez um feitiço para ele. Amarav Avira falou o sábio, Kiarot, com relação a pratos de cozidos. Vem que Karot, com relação a pães, Embaem Mishum Zugot. A pessoa não tem que ter receio de zugot. Claro de Milta, a regra final com relação a quais alimentos estão dentro da regra de zugot, tudo que é preparado através de pessoas, como cozidos, como pães, não temos receio de zugot. Se é algo preparado por Hashem, através da natureza, é um alimento, haishina, aí temos o receio de zugot, como ovos, frutas, carne. Continuando. Se a pessoa consome zugot dentro de uma loja, ele não tem que ter receio. Porque a pessoa não está consumindo de uma forma tão importante assim dentro de uma loja. Não está fazendo uma refeição, não está em sua casa. Portanto, os mazikim não se ofendem por causa disso. Se a pessoa estava consumindo um copo de vinho, por exemplo, e falou, ele vai parar, e depois mudou de ideia, consumiu 2. Não tem que ter nenhum receio, que a pessoa não consumiu 2, consumiu 1, mudou de ideia, consumiu mais 1. É diferente. Se a pessoa está numa casa visitando, serviram para ele um copo, ele pode beber, serviram para ele um segundo copo, ele pode beber também. O motivo disso é porque depois do primeiro copo, ele não sabia que iam servir outro copo para ele, está começando outra vez a beber, não está bebendo zugot. Isha eba mishum zugot. A mulher que não está acostumada a beber vinho, ela pode beber zugot de vinho. Uma vez que não é algo tão importante, está consumindo de uma forma tão esporádica que os mazikim não se ofendem. Por isso é uma mulher tão importante que costuma beber vinho, então ela tem que tomar cuidado com o zugot. Amaravchinena beredra Yoshua falou sobre espargos, mitztarev letová ve'em mitztarev lera'á. Espargos é uma bebida feita de repolho e vinho. Era um remédio preventivo que as pessoas bebiam toda manhã. Falou o sábio, mitztaref letová ve'em mitztaref lera'á. Como vimos anteriormente com relação ao número 7, número 5, número 3, confirmei algumas opiniões.
Uma vez que esse espargos é um remédio que traz coisas boas para a pessoa, portanto, mitztaref litová, ele só soma um número bom, não um número ruim. Portanto, se a pessoa consome 2 doses de espargos, a pessoa tem que ter receio de zugot. Se a pessoa consome 4, 6, 8 e assim por diante, não tem que ter receio. Se a pessoa consome 3, o espargos mitztaref litová se junta aos 2 primeiros, formando um conjunto de 3, e o quarto é um do novo começo. Mesma coisa com relação ao número 6, o número 5 fecha um conjunto. Porque o espargos é algo positivo, é algo abençoado para a pessoa, que causa para ele cura. Amaravina, fala Ravina Mishmederav em nome de Rava. Zugi lechumra. Se a pessoa está na dúvida se consumir o zugot ou não, o que deve fazer? Consumir mais um ou não? Fala uma primeira versão da opinião de Rava, lechumra. A pessoa deve sim consumir mais um copo de vinho, por exemplo. O motivo disso é, mas que toda a intenção da pessoa é completar um número ímpar, a pessoa se protege. Caso a pessoa tenha consumido já um número ímpar e está consumindo um número par agora, porém não está realmente continuando o primeiro consumo. Sendo assim, não está em perigo de zugot. Ve'amrelei zugelekura. Tem quem fala o contrário. Se a pessoa está na dúvida se consumir números pares ou não, zugot, facilitamos. Não obrigamos ele a consumir outra unidade. Explicação disso é porque se a pessoa consome mais uma unidade, está demonstrando que tem muito receio com relação a zugot, o que é prejudicial para a pessoa. Quanto mais receio a pessoa tem, mais medo a pessoa tem, mais os mazikim são rígidos com essa pessoa. Portanto, se a pessoa está na dúvida, não deve consumir mais um. Continuamos. Amarav Yosef, Rav Yosef. Tredechamra vechadeshicha. Se a pessoa consumir 2 copos de vinho e 1 copo de cerveja. Lomitztaref. Copo de cerveja não combina, não soma com os 2 copos de vinho. Mas que a cerveja é menos importante do que o vinho. É como se ela não existisse nesse conjunto. Os 2 copos de vinho são muito mais dominantes. E a pessoa tem um receio de zugot. Tem que consumir mais um copo de vinho. Tredeshicha vechadechamra. Porém, o contrário. A pessoa consumir 2 copos de cerveja e 1 copo de vinho. Aqui o vinho é mais importante do que a cerveja, mitztaref, o vinho se soma aos 2 copos de cerveja, como se fosse também um terceiro copo de cerveja, uma vez que a importância do vinho engloba a importância da cerveja. Vesimanaer, e para a pessoa não esquecer, tem um sinal. Que o que? Essa é a regra. Kola mechubá lo minachamur mimenu tamem, minakal mimenu taor. Fala Mishnah Maseret Kli com relação às superfícies de midras. Se uma pessoa ele é zav, pessoa impura presa do corrimento, que sai do seu corpo, especificamente do seu membro da reprodução, a semente da reprodução, de forma involuntária, uma impureza muito grave. Se ele sobe em cima de qualquer superfície de midras, superfície que serve para a pessoa deitar, ou sentar, ou montar, essa pessoa subiu em cima dessa superfície, mesmo indiretamente separada por várias camadas, essa superfície está impura. A impureza de midras, porém isso depende da área dessa superfície. Se é uma superfície de couro, com uma tela de couro, se ela mede 5 tefachim quadrados, 50 centímetros quadrados mais ou menos, ela recebe a impureza desse zav. Menos do que isso não é considerável, não serve para um uso comum, não é um cli, não é um utensílio, e não recebe a impureza. Porém, com relação a uma patz é uma esteira de bambu. Uma vez que a patz é menos importante do que o couro, é necessário ter uma área maior para ser considerável. Se a patz tem 6 tefachim quadrados, mais ou menos 60 centímetros quadrados, ela recebe a impureza do zav. Por que acontece se combinamos esses 2 materiais? Por exemplo, tínhamos 4 tefachim de couro e 1/5 tefach de patz. Será que completamos com esse 5 tefach, esses 5 tefachim que impurificariam o couro? Ou ao contrário, temos 5 tefachim de patz e 1 tefach de couro. Fala Mishnah Maseret Kelim, se algo que está em anexo está completando é mais grave, como o couro é mais grave do que uma patz, também. Aí, tudo isso está impuro. Naquele caso, temos 5 tefachim de uma patz, 1 tefach de couro. O couro completa os 6 tefachim de uma patz, como se fosse uma patz também, como se fosse bambu. Minakal mimenu, porém, se o que completa é mais leve, por exemplo, temos 4 tefachim de couro,
e um quinto tevach de uma patz. Uma patz é mais leve do que o couro. É necessário uma área maior de uma patz para impurificar essa impureza de midras. Minakam imenu taor. Se que completa é algo mais leve, no caso uma patz é mais leve do que o couro, taor, essa superfície está pura. Não é considerado que temos 5 tefachim de couro, uma vez que uma patz é mais leve sua alahá do que o couro. É a mesma coisa aqui com relação à cerveja e o vinho. Temos 2 copos de cerveja e um copo de vinho. O vinho é mais importante do que a cerveja, como se fosse que a pessoa consumiu 3 copos de cerveja e está salvo do zugot. Ao contrário, a pessoa não está salva se a pessoa consome 2 copos de vinho e um copo de cerveja. Continua Rav Nachman Amara, falou o sábio nome de Rav. Trekametacha vechad atacha mitztarf. Se a pessoa consumiu 2 copos de vinho como aperitivo antes de começar a sua refeição, vechad atacha e um copo dentro da refeição, mitztarf, esse copo dentro da refeição se combina aos copos antes da refeição e a pessoa está salva do zugot. A pessoa consumindo dentro da refeição está consumindo de forma muito mais importante. Esse copo serve para completar os 3 copos junto com o que a pessoa consumiu antes. Por exemplo, não é um outro caso. A pessoa consumiu um copo de vinho antes da refeição como aperitivo e 2 dentro da refeição, que é diferente. A pessoa consumiu dentro da refeição 2 copos, foi muito mais importante. Será que o copo que a pessoa consumiu antes da refeição tem a importância para somar aos copos que a pessoa consumiu dentro da refeição? Para ser 3 copos? Falou, sabe o nome de Starfin. Esse copo que a pessoa consumiu antes não tem essa importância. É como se a pessoa consumiu um copo e começou a consumir outra vez dentro da refeição. Porém, fala Ramat que Rav Meshash não gostou disso e perguntou: nós estamos consertando sua refeição. É proibido que sua refeição não tenha números pares de copos de vinho? O que nos interessa é consertar a pessoa, que a pessoa não consome em uma refeição copos pares. Vegabra kamitkan vekai, a pessoa assim se consertou. A pessoa consumiu um copo antes e 2 copos dentro da refeição, está consertado. Mesmo que o que a pessoa consumiu antes da refeição é menos importante do que a pessoa consumiu dentro da refeição. Porque a pessoa consome antes da refeição como aperitivo. Faz parte da refeição também. Abre apetite da pessoa. Por isso a pessoa consumiria um aperitivo. Portanto, fala Meshacha, esse copo de antes da refeição se soma aos copos de dentro da refeição e a pessoa está salva do zugot. Porém, fala de kule ama, porque todos concordam com uma situação. Se a pessoa consumiu 2 copos dentro da refeição e um copo depois do Birkat Hamazon, Lomitztarf, com certeza aqui, esse copo depois da refeição não se combina aos 2 copos dentro da refeição. Porque a pessoa consome depois da refeição não está ajudando a alguma coisa na refeição. É algo completamente independente, a pessoa está começando outra vez a consumir vinho, por isso não ajuda a pessoa, que a pessoa já fez, já consumiu 2 copos dentro da refeição. Está entre receio de zugot. Agora você tem um exemplo com relação a isso, que aí Maaseh de Rabbi Bar Nachman, como que aconteceu em Rabbi Bar Nachman, agora foi uma serra da Metzia, da Peivav, que Rabbi Bar Nachman, Rabbi filho de Rav Nachman, ele consumiu 2 copos de vinho dentro da refeição. Tiraram a mesa e seu cabeça virou para as costas, se entortou, com certeza por causa do zugot. Perguntaram para ele o que fazer. Ele falou: devolvam a mesa e me tragam outro copo de vinho. Isso que fizeram, ele bebeu outro copo de vinho e se salvou. Que se vê que se tivesse consumido esse copo de vinho sem ter devolvido a mesa para ele, ele não estaria salvo. Devolveram a mesa e ele se salvou. Fala na maravilha, Amara Shmuel falou, sabe o nome de Shmuel? Kolamazug mitztaref. Fala uma novidade muito grande. Se a pessoa consome 2 bebidas diferentes, porém as 2 estavam diluídas, se somam para salvar a pessoa do zugot. Se a pessoa consome 2 copos de vinho diluído e um copo de cerveja diluído, é considerado que bebeu 3 copos, está salvo do zugot. Uma vez que estava diluído, é como se fosse uma bebida só. Chutz minamai, fora água diluída. Água diluída significa que a pessoa diluiu água quente com água fria. Fala o sábio, isso não é considerado uma bebida diluída. Bebida diluída significa o vinho com água, a cerveja com água, não água de um tipo com água de outra temperatura. Rabbi Yochanan discute a filumai. Fala Rabbi Yochanan, mesmo água diluída, a pessoa pegou água quente com água fria e consumiu,
depois de ter consumido 2 copos de vinho diluído, por exemplo, a pessoa está salva do zugot, fala Rabi Yohanan. Amar Rav Papa, fala Rav Papa, lo amran ela. Isso só se aplica a Hamim e Legou Kriri, se a pessoa diluiu água quente com água fria, Bekriri Legou Hamim ou água fria dentro de água quente. Aval Hamim e Legou Hamim, porém se a pessoa diluiu água quente dentro de água quente, por certo motivo, Bekriri Legou Kriri, ou água fria dentro de outra água fria. Lo, na situação, não é considerada uma água diluída. É a mesma água que foi misturada, não é considerado diluído. E mesmo conforme Rabi Yohanan, a pessoa não está salva do zugot, a pessoa tem que consumir outro copo de vinho diluído ou cerveja diluída, outra bebida que não for a água, ou água quente dentro de água fria, que a pessoa está salva do zugot também. Isso fala que agora vamos deixar meio novo, dá para novos conceitos, novos assuntos. Por causa do Amém.